Olá, turminhas dos terceiros anos. Bom, nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão sobre o capítulo 5 de Geografia. Diferentes formas de observar a paisagem. Nessa imagem, nós podemos observar uma imagem aérea do Museu Nacional do Brasil, que ele fica lá na cidade do Rio de Janeiro. Aí mostra as consequências de um incêndio causado no dia 2 de setembro de 2018. Essa imagem é uma imagem aérea feita através de um drone, né? E aqui, além da destruição que a gente vê que o incêndio causou, nós podemos ver alguns elementos, né? Olha só, que elementos você observa na paisagem do Museu Nacional e ao redor dele? Então, nós podemos observar o próprio museu, a vegetação, os carros de bombeiro aqui em volta, outros carros, né, aqui mais à frente. Se você estivesse na frente ao museu, o que conseguiria perceber da paisagem? E o que você não conseguiria ver? Eu quero que vocês reflitam aí sobre isso. Então, se nós estivéssemos aqui embaixo, bem na frente do museu onde essas pessoas estão, elas conseguem ver apenas a frente do museu, né? Ela consegue ver somente os estragos causados aqui na frente. Ela não tem noção do que aconteceu dentro do museu, né? Quais são as coisas, quais são os elementos que tem ali dentro. Elas não conseguem dimensionar o tamanho do estrago causado pelo incêndio. Já na imagem aérea, nós podemos ter uma noção do que aconteceu. Revisando as transformações da paisagem. Nós vimos aí nos últimos dias que nós temos elementos naturais e culturais. Os elementos naturais são aqueles agentes naturais, né? Como a água, o vento, a água dos rios, a água das chuvas, que vai causando transformações lentamente na nossa natureza. As paisagens culturais, elas sofrem ações das pessoas e elas podem mudar rapidamente, né? Porque o homem vai causar essas mudanças. Bom, agora é com você. Observe as paisagens de Florianópolis e responda ao que se pede. Aqui, então, nós temos uma imagem aérea também de Florianópolis. Quais são os elementos naturais que estão presentes nessa paisagem? Então, nós podemos ver o oceano, nós podemos perceber a praia, a vegetação, né? Que está aqui embaixo, a gente consegue perceber bem a vegetação. E os culturais? Quais são os elementos culturais que nós podemos destacar nessa imagem? Olha só, as construções, né? Como o Mercado Público, lá de Florianópolis, o Palácio Cruz e Souza, que também é uma construção. Nós podemos observar também as ruas, né? As avenidas, a ponte, os veículos. Tudo isso nós podemos destacar nessa imagem. Mapeando o mundo. Você já ouviu alguém dizer que tudo depende do ponto de vista? Isso significa que existem várias formas de perceber e entender o mundo à nossa volta. Neste Mapeando o Mundo, Lito vai ser o nosso observador. Ele está observando uma peça de Lego de 3 posições diferentes. Vamos lá observar junto com Lito? Nessa primeira, ele está olhando a peça de Lego de cima para baixo. E é essa visão que ele tem. Já na segunda, Lito está vendo a peça de frente e do lado. Então, ele visualiza essa imagem. Tá vendo que mudou? A forma como ele está vendo, a posição como ele está vendo, muda. A imagem, o Lito mudou a posição. Ele está vendo a peça de Lego de frente e ele contempla essa imagem. Viu que é a mesma peça, porém ele viu de 3 formas diferentes. Então, mudou a forma que ele visualizou a peça, né?
Nessa posição, temos a chamada visão frontal, ou seja, de frente. Quando nós tiramos uma selfie no celular, por exemplo, nós estamos fazendo uma imagem frontal. Por quê? Porque o celular está na nossa frente, nós estamos olhando de frente para o celular. A paisagem e a posição do observador. Aqui nós temos a mesma imagem, porém vista por ângulos diferentes. Nessa primeira, nós temos uma visão oblíqua, ou seja, a pessoa, o observador, está olhando ela de cima, porém um pouquinho de lado. Já na segunda, nós temos a visão vertical, ou seja, o observador está olhando ela de cima para baixo. Já na última imagem, nós temos uma visão frontal, o observador está olhando de frente. Tá vendo que as formas como o observador olha, muda o que ele está vendo? É o mesmo espaço, é o mesmo ambiente. Porém, as formas de olhar vai diferenciar aquilo que ele vai poder ver nos detalhes. Na página 155, nós temos uma atividade para vocês fazerem. Você já assistiu os filmes Toy Story? Você conhece o xerife Woody? Então, o Woody, ele usa um chapéu. E aqui vocês vão desenhar, você vai imaginar esse chapéu, né? Você olhando ele, tendo uma visão frontal, você irá desenhá-lo. E depois uma visão vertical. Então, você vai fazer 2 desenhos aí no seu livro. Já na página 156, nós temos uma planta cartográfica. O objetivo de uma planta é mostrar algumas características, como a localização, distância e tamanho dos pontos de referência. Então, aqui nós temos a planta de um bairro. Tá vendo? A gente consegue identificar as ruas. Aqui, muito provavelmente, algum comércio, né, que tem nesse bairro, as casas, as residências. Veja a planta novamente, depois escreva nos espaços correspondentes os nomes dos elementos apresentados no quadro abaixo. Então, nós temos algumas opções aqui, alguns nomes, né? E de acordo com a imagem, você vai escrever como se estivesse montando uma legenda. Bom, essa imagem verde que nós vemos aqui é um parque que tem nesse bairro. Essas imagens marrom são casas. Então, ao que tudo indica, é um bairro residencial. Essas imagens azul são prédios, tá vendo? Vários prédios nas ruas desse bairro. Tem um hospital também nesse bairro, tem uma escola, tem um supermercado e tem uma agência de correios. Então, é um bairro residencial. Nele existem comércios, né, como, por exemplo, o supermercado, mas esse bairro a gente consegue perceber que ele é residencial. Ao identificar os elementos de uma planta, você conseguiu uma legenda. A legenda explica o significado das cores e dos símbolos utilizados nas representações cartográficas. Agora é com você. Observe novamente a planta da página anterior e responda. Quantos elementos foram representados na legenda? É só você contar que você vai identificar que foram 7 elementos. O parque, as casas, prédios, hospital, correio, supermercado e escola. Letra B. Quais os elementos representados na planta existem no seu bairro onde você vive? Então, essa resposta é uma resposta pessoal. No bairro que eu moro, possui casas, não possui prédios e nem hospitais, e também escolas tem. Possui supermercado e não possui correios. Então, essa seria a minha resposta. Você registra aí a resposta referente ao bairro que você vive. Bom, ligue o tipo de visão às imagens da Ópera de Arame, um teatro brasileiro localizado em Curitiba. Então,
Essa primeira visão aqui, a visão oblíqua, que é aquela que a tia Luana explicou, que é uma visão do alto, porém inclinada, ela na diagonal. Quais dessas três representa a visão oblíqua? A segunda imagem. E a visão vertical, ela vista de cima para baixo, é a última imagem. E a visão frontal, que é aquela que nós vemos de frente, é a primeira imagem. Então, é só você ligar. Número 2, desenhe no espaço abaixo a planta do seu quarto. Crie símbolos e utilize cores para identificar os elementos mais importantes. Então, chegou a hora de você praticar. Número 3, agora elabore uma legenda para a planta que você desenhou. Repita os símbolos e cores, escreva ao lado o que cada um significa. Igual aquela atividade da página anterior. Você vai fazer o desenho do seu quarto e vai criar legendas para identificar. Porque uma pessoa que chegar e ver a sua planta, ele vai saber se localizar através do seu desenho e da sua legenda. Número 4, qual tipo de visão você utilizou para desenhar a planta do seu quarto? Vai ser uma visão vertical, porque a planta são as imagens que nós vemos de cima para baixo. Para relembrar, as paisagens podem ser observadas de diferentes maneiras, dependendo da posição de quem a observa. Veja as imagens a seguir do Memorial dos Povos Indígenas, localizado em Brasília. Tá vendo? Então, nós temos a visão frontal, a visão vertical e a visão oblíqua. A planta cartográfica apresenta a paisagem na visão vertical, por meio de símbolos e cores, mostrando a localização, tamanho e distância entre os elementos da paisagem. A legenda é importante para entender uma planta. Bom, então nesse capítulo nós vimos diferentes formas de representar a paisagem, pontos de vista da paisagem frontal, oblíquo e vertical, representação da paisagem por meio de planta cartográfica. Então, foram esses tópicos que nós vimos aqui no capítulo 5, tá ok? Assistam o vídeo, caso tenha alguma dúvida para ser esclarecida, tá ok? Não deixem de revisar as respostas que vocês já colocaram, tá bom? Um forte abraço, crianças, até mais!